Oi, queridos alunos, boa tarde. Hoje, dia 8 de maio de 2020, vamos para mais uma aula EAD de português. Portanto, tenham em mãos a sua apostila 2, na página 14. O assunto de hoje será substantivos e adjetivos. Nós já trabalhamos este assunto anteriormente. Vamos apenas retomar, relembrar o assunto. Os substantivos nomeiam as coisas do mundo, seres vivos, elementos da natureza, objetos, sentimentos. Elas têm características como tamanho, cor, altura, beleza, feiura e muitas outras. Quando queremos indicar suas qualidades, usamos os adjetivos. Exemplos: garoto, pequeno. Garoto é um substantivo, pequeno é o adjetivo. Longa viagem é o adjetivo, longa, e viagem o substantivo. Viagem longa. Viagem é o substantivo e longa o adjetivo. Nessas duas frasezinhas vocês observaram que o substantivo pode vir antes do adjetivo ou o adjetivo vem antes do substantivo. Continuando lá no exercício 1. Nos trechos a seguir, que pertencem à narrativa Trancado entre Múmias, alguns substantivos nomeiam coisas relacionadas a inquietação, medo e susto. Por isso, eles contribuem para o suspense das narrativas. Pinte-os. Letra A. Nos contou histórias arrepiantes de assaltantes. Bom, eu preciso pintar o adjetivo que está causando aqui inquietação, medo e susto. Na letra A, nós já sabemos que é arrepiantes. É aquilo que me causa medo, que me causa susto. Aí a letra B me fez sentir calafrios. Vocês vão descobrir qual é o adjetivo aqui. C. Eram palavras profundas que umas vezes pareciam queixas e outras gritos de raiva e aborrecimento. Vão ler e vão descobrir quais são os adjetivos. E esta é a tumba do grande Quéops, segundo o faraó da dinastia. A mesma coisa, vão ler e vão tentar descobrir qual é o adjetivo. Na página seguinte, que é a página 15, nós vamos para o exercício 2. Agora, pinte os adjetivos que também ajudam a criar o clima de suspense da narrativa e transmitir ao leitor sensações de inquietação e medo. E depois grife os substantivos, que são acompanhados por esses adjetivos. Então, primeiro, nós vamos pintar os adjetivos, certo? E grifar os substantivos que são acompanhados por esses adjetivos. Na letra A, ela deslizou para o lado, deixando um vazio escuro e lúgubre. Vejam bem, um vazio. Vazio é um substantivo, portanto, eu vou grifá-lo. Escuro e lúgubre nada mais é do que os adjetivos. Na questão B, C e D, vocês é que vão fazer sozinhos. Então, na leitura seria assim: a escuridão era total, o ambiente pesado, quase não se podia respirar, e os sussurros haviam se transformado em gritos distantes. C. Tive a impressão de pisar num chão úmido e escorregadio, onde com certeza havia muitos animais nojentos. D. Continuava ouvindo os gritos arrepiantes que pareciam vir da direita. Então, vocês vão fazer sozinhos, né? Já dei um exemplo na questão, na letra A, no caso.
Aí vem o estudar a língua. Leia, estudar a língua 2. Leia alguns trechos do texto trancado entre múmias e complete as frases. Como não estava acostumada a tomar remédios, logo ficou melhor. A palavra que informa quando a múmia ficou melhor é logo, porque é um advérbio de tempo. Letra B. Você acha muito bonito chegar aqui sem permissão, menino mal educado? A palavra que indica aonde o menino chegou é aqui. Então, é um advérbio de lugar. Letra C. O faraó fechou a tampa violentamente. A palavra que indica de que modo o faraó fechou a tampa é violentamente. É um advérbio de modo. Então, hoje vocês vão aprender coisas novas. Vocês vão aprender sobre a classe dos advérbios. Então, nós vamos ter o advérbio de tempo, né? Como a palavra no item A, nós encontramos o logo. Logo é um advérbio de tempo. Outros exemplos de advérbio de tempo: agora, ontem, hoje, amanhã, depois, já, imediatamente. Por exemplo, eu posso dizer assim: amanhã nós iremos pesquisar sobre o estado de Santa Catarina. Então, é o amanhã. Amanhã é um advérbio de tempo. Ontem choveu muito lá no Rio de Janeiro. Ontem, advérbio de tempo, tá? Agora eu vou estudar para as provas. Agora, advérbio de tempo. Lugar, como a palavra no item B, que nós falamos aqui, que é um advérbio de lugar. Outros exemplos de advérbios de lugar: lá, perto, longe, atrás, dentro, fora. Num lugar muito longe daqui fica o sítio do meu avô. Então, longe, advérbio de lugar. Lá atrás do armário está o meu caderno. Lá, né? Lá atrás do armário eu tenho lá e eu tenho a palavra atrás. E advérbio de modo, como a palavra no item C, que daí é violentamente, que é um advérbio de modo. Outros exemplos de advérbio de modo: alegremente, docemente, rapidamente. Geralmente o advérbio de modo vem acompanhado do mente, né? E a palavra bem e mal, tá? O menino está bem nas suas atividades. Ela chegou rapidamente do trabalho, advérbio de modo, ok? Exercício 1. Reescreva estas frases acrescentando o advérbio indicado entre parênteses. Então, aqui no advérbio de tempo, fiz minha tarefa. Aí vocês vão dizer, fiz minha tarefa quando? Vão procurar qual é o advérbio de tempo. O cão latia. Então, vai lá no advérbio de lugar. O cão latia aonde? Né? A múmia movia-se, o advérbio de modo, né? A múmia movia-se. Como? De que maneira, né? Certo? Tá? Então, busquem lá pelo advérbio de modo, né? Que tem bem explicadinho na atividade da página 15. Daí, continuando aqui na página 16, vamos também para o exercício 2. Escolha o advérbio adequado para completar cada item. A professora está nesta sala. Ela está lá ou aqui desde cedo? Meu amigo está jogando bola depois ou agora? Letra C. Choveu muito ontem ou amanhã?
Letra D. Ele estudou inglês com muita dedicação e, portanto, fala essa língua mal ou bem? Letra E. O cão segue sua dona, então ele vem atrás ou adiante dela? F. O objeto está no alto da estante. Ele está abaixo ou acima de nós? G. Ela correu muito ou pouco, por isso ficou cansada. Então, preste muita atenção para responder corretamente as atividades acima, tá? Vamos para o nosso ortografar. Continue a formar pares com G e GUI. Então, vejam bem. GU mais E tem som de G. Cheguei. GU mais I tem som de GUI. Guia. Terminação eira ou fogo, fogueira, né? Como é que vai ficar cego, manga, frango, né? Terminação em inha, briga, briguinha. Como vai ficar pulga, praga, barriga? Terminação em ei, afogo, afoguei. Aí, folgo, chego, nego, carrego. Aí, essas atividades vocês vão fazer com bastante atenção. E aí, vocês vão lá para a página 20, onde vai ter o exercício 5, que vai como tema de casa. Eu vou ler para explicar para vocês. A descrição de um bolo conhecido como João deitado. Bolo de mandioca enrolado em folhas de bananeira, muito parecido com uma pamonha doce, estreita e comprida. É uma receita deliciosa, tradicional e passada de geração em geração. Na sequência, na página 21, pede-se o seguinte: encontre nesse texto, no texto ali do docinho, 2 substantivos que dão nome a alimentos, 3 adjetivos que indicam o formato de algo e 2 adjetivos que indicam sabor de alimento. Não confundam a B com a C. As duas solicitam adjetivos, porém uma com o formato de alguma coisa e a outra sabor de alimento. No exercício 6, escreva o nome de um alimento de que você gosta e 3 adjetivos para qualificá-lo. Vamos supor, eu gosto de feijão. Aí eu tenho que colocar 3 adjetivos. Ele é gostoso, feijão gostoso, saboroso e preto, digamos assim, que é o feijão preto. Um lugar que lhe agrade e 3 adjetivos para qualificá-lo. Um animal de que você tenha medo e 3 adjetivos para qualificá-lo. E o exercício 7, reescreva as frases a seguir, incluindo um advérbio de acordo com a instrução que está entre parênteses. Os automóveis rodavam nas ruas, vão buscar um advérbio de tempo. B, menino, volte, vão buscar um advérbio de lugar. E C, vamos ler o texto porque o praticamos em sala, um advérbio de modo. E assim eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje de português. Gostaria muito que vocês lessem com toda atenção todo o conteúdo que se faz necessário, entendam, preencham com bastante cautela as atividades e ao mesmo tempo já vão estudando. Lembrando sempre, aula dada, aula estudada hoje. Um beijo para todos, amo-os do fundo do coração.